Então vamos lá. Primeira questão era assim: capitalismo financeiro é também chamado de capitalismo monopolista. Assinale a alternativa que apresenta a característica que melhor indica o uso dessa denominação. Letra D. D de dado. Letra D de dado, não é isso? Formação de empresas multinacionais. O que não pode ser a letra A? Porque cartel, lembra, é proibido, né? Porque elimina a concorrência. Mas as empresas fazem isso aí, não é isso? Bora guardar telefone, fone de ouvido, tá? Muito bem, não é isso? A B não pode ser porque isso é da segunda fase do capitalismo. C, criação de blocos econômicos é da terceira fase, quarta fase, desculpa, né? Do capitalismo informacional. Tudo bem até aí? Tudo bem. Vamos lá, segunda questão. Vamos analisá-la. Um aspecto presente na economia contemporânea é o crescimento de corporações e empresas com valorizações sucessivas de suas ações e sua expansão pelo mundo. Muitas dessas instituições buscam controlar o mercado e o fazem a partir de distintas estratégias, a saber: 1. Controle dos preços por associação, legalizada ou não, evitando a livre concorrência. Escreve aí do lado: cartel. É isso. Lembra que no Brasil a formação de cartel é proibida. Segundo item é isso, né? União compra entre empresas de um mesmo setor. Isso aí são trustes. Escreve aí do lado: trustes, não é isso? 3. Controle de uma empresa sobre a outra por meio da compra de ações ou pela existência de sócios em comum. Isso aí são as holds. Geralmente uma hold, ela comanda um conglomerado de empresas, ok? Alguma dúvida? Letra C, né? Isso, alguma dúvida? Alternativa correta. Vamos lá, terceira questão. Capitalismo financeiro surgiu ao final do século XIX e início do século XX, através da fusão entre capital industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, julgue os itens a seguir. 1. É o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produtos. Certo ou errado? Verdadeiro ou falsa afirmação? Verdadeiro, não é isso? Verdadeiro, tá? Vamos lá, segundo. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência. Nem li o resto, não é isso? Porque nessa fase do capitalismo, né, o que vai predominar são os grandes monopólios, não é isso? Tá? Então, os monopólios eles acabam por eliminar a concorrência. Tá? Terceira, é a fase do capitalismo em que mais se ofereceram condições para a proliferação das empresas multinacionais. Correto, não é isso? É nessa fase que vão surgir as grandes empresas automobilísticas, por exemplo, as grandes petrolíferas, não é isso? 4. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mundo? Não, né? O capitalismo financeiro monopolista ele começa no século XIX, não é isso? A União Soviética só surge em 1922, tá? Ou seja, depois da instalação do capitalismo financeiro monopolista. Ok? Alguma dúvida? Letra B de bola, não é isso? 1 e 3
estão corretos. Muito bem. 4. Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente... Letra B, não é isso? Ele inicia na sua fase comercial, passa pela sua fase industrial, chega à fase financeira e atualmente está na fase o quê? Informacional, não é isso? Lembra, nenhuma dessas fases elimina a fase anterior, que o capitalismo está em processo de evolução. Então as outras fases, elas também continuam, ok? Alguma dúvida até aí? Vamos lá para a quinta questão. O colonialismo, alimentado pela Revolução Comercial, entrou em extinção no início do século XIX, devido a fatores como a decadência do mercantilismo e o interesse pelo desenvolvimento interno, que acompanharam as primeiras fases da Revolução Industrial. No entanto, após a Segunda Revolução Industrial, ressurge um novo imperialismo que se alastrará principalmente para a África e a Ásia. É o chamado neocolonialismo também, né? Lembra que a Revolução Industrial ela trouxe duas necessidades, não foi? Novas fontes de matérias-primas e novos mercados, o quê? Consumidores. Onde buscar isso? Na África e na Ásia. Ok? Letra A. O alastramento da industrialização para outros países, além da Inglaterra, o que gerou excedente de produtos manufaturados de capitais, competição por novos mercados, além de campos de investimentos e novas fontes de matérias-primas. Letra A, alternativa correta. Ok, podemos ir para a sexta? Sim. Vamos lá, sexta questão. Essa é melzinho na chupeta, não é isso? Assinale a alternativa que indica corretamente um dos itens que surgiram com a emergência do capitalismo financeiro no início do século XX. Foi que surgiu no início do século XX? Letra B. B de bola. Bolsa de valores. Muito bem. Vamos lá. Sétima. Que? Dá não. Sétima. O modelo de produção desenvolvido por Henry Ford representou um avanço no modo produtivo e o apogeu do capitalismo industrial, que possibilitou o início de uma nova fase do capitalismo monopolista. Esse processo, chamado de Fordismo, é caracterizado por... O Henry Ford ele criou um modelo de produção, uma forma de produzir mercadorias que vai levar o seu nome, chamado de Fordismo. Né? Letra C, não é isso? Aplicação das linhas de montagem semiautomáticas, redução dos custos de produção e aumento da oferta de produtos. Essas são as principais características do Fordismo, além da produção em massa e da padronização da produção, ou seja, todos os produtos saíam iguais, ou seja, da mesma forma, ok? Mas isso foi uma revolução na forma de produzir naquele momento. Alguma dúvida?